mostrar para vocês aqui esse quadro numérico e dizer para vocês que se a gente sabe os números de 0 até 9, a gente sabe escrever qualquer número, porque depois do número 9, eles já começam a se repetir. Por exemplo, quando chega no 10, repete o número 1 e repete o 0, 10. A família do número 10 começa com o número 1. Olha aqui a família do número 10. 10, 11, 12, 13, 14, até o 19. Terminou a família do 10, depois do número 1 não é o número 2, vem a família do 20, que começa com o 2, 20, 21, até o 29. Depois do número 2 vem o 3, significa que vem a família do 30, que começa com o 3. Chegou lá no 39, depois do 3 não é o 4, família do 40. Depois do 4 não é o 5, família do 50. Passa toda a família do 50. Depois do 5 não é o 6, família do 60. Passa toda a família do 60. Depois do 6 vem o 7, 70. Depois do 70 vem o 80. Depois do 80 vem o 90 e aí até o 99. 99 é o último número, é o maior número de 2 algarismos, tá? O maior número de 2 algarismos, unidade e dezena. E aí o 100 é o menor número de 3 algarismos. O 100 tem a unidade, a dezena e a centena. Centena, lembra? Centena é porque tem 100 unidades. Aqui tem 100 cubinhos, 100 unidades. É um número de 3 algarismos, tá? Centena é um número de 3 algarismos. Professora, por que a professora está retomando isso? Porque nós vamos trabalhar agora as centenas exatas, tá? Mas antes de passar para as centenas exatas, eu quero mostrar os números depois do 100, que é o que a gente trabalhou semana passada. Os números depois do 100, eles se repetem também. Olha aqui, olha. Aqui na linha do 100, aqui começou o 100, ó. 101. Aqui é como se fosse 10 dezenas, ó. Tá vendo que tem sempre o 10, 10, 10, 10? É o 10, né? Ó, e a unidade 1, a unidade 0, 1, 2, 3, até o 9, 109. Quando chega no 110, aqui é a família do 100 e do 100 mais o 10, 110, tá? Aqui vai repetir, ó, 110, 111, 112, chegou lá, 120, toda a família do 20, 130, toda a família do 30, 140, toda a família, 150, 160. Vocês perceberam que aqui, ó, na dezena, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá? Do 0 ao 9 aqui, ó, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190. Os números, eles vão se repetindo sempre. E quando chega na dezena número 9, ó, 199, aí termina os números da centena, termina os números do 100, tá? Do 100 ao 199. Aqui nesse quadro, ele tem 100 números, tá? 100 números. A cada 100 números, agora vai mudar do 199, depois do número 1, qual que é? É o 2. Então, significa que o próximo número aqui, ó, seria o 200. Começa com o 2. E aí, começaria tudo de novo lá. 201, ó, 200, 201, 202. Só muda aqui na frente, em vez de ser número 1, na família do 200, sempre vai ser o número 2, tá bom? Bom, depois dessas explicações iniciais, nós vamos passar para a nossa atividade. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Se você tem dúvida nos números, escreva mais vezes os números. Pega seu caderno e escreva lá os números de 0 até 100,
do 100 ao 199 e vai escrevendo. Você vai perceber essas regularidades e você vai entender como se formam os números, ok? Bom, então aqui na página 116, eu quero mostrar primeiro para vocês aqui, ó. Lembra que essa placa, ela se chama centena, porque ela tem 100 unidades. Cada cubinho desse é uma unidade. Então, como se lê, ó? 100, uma centena é 100, duas centenas é 200, ó, 100, 200, 300, ó, do 3, ó, 1, 2, 3 centenas, 300, 4 centenas, 400, 5 centenas, 500, 6 centenas, 600, 7 centenas, 700, 8 centenas, 800, 9 centenas, 900. Se a gente colocar mais uma centena aqui, vai dar 1000. Aqui, nessas 10 centenas, tem 1000 unidades, tá? Então, vamos lá para o livro. Lá no livro de vocês, diz assim, ó, o título, centenas exatas. Centenas exatas é a centena inteira, sem ter nenhuma, não tem nem unidades e também não tem dezenas. É só a centena. Centenas exatas, não tem unidades e nem dezenas. Elas são inteiras, a gente fala também, tá? E aí, lá no livro de vocês diz assim, ó. Número 1, observe os quadros a seguir. Nesse primeiro quadro, nós temos uma centena, 100. Duas centenas, 100, 200. 3 centenas, 300. 100, 200, 300. Agora, você que vai completar aqui, ó, com o nome das centenas em cada quadro. Aqui, ó, agora complete os quadros abaixo. Como se lê 100, 200, 300, 400? Você vai escrever aqui, 400. Primeiro você vai escrever em números, o 400 é o 400. E aí você escreva aqui, ó. 400. Vamos fazer juntos aqui, ó. Aqui, vamos contar, ó. 100, 200, 300, 400, 500. Como se escreve o número 500? O número 500. E aí, agora vamos escrever o nome dele. Como se lê? 500. Pinga o i e corta o t no final, tá? 500. Agora, esse outro aqui, vamos falar juntos, ó. 100, 200, 300, 400, 500, 6, ó, depois do 5, 600. O 600. E aí, vamos escrever aqui, ó. 6, ó, escrevi 6. 6, agora centos. 600, tá? E aqui, vamos falar juntos? Vamos lá comigo? 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. Depois do 6 não é o 7? É isso mesmo, 700. O 700. E a escrita do nome desse número? 700. Corta o T no final. Agora esse aqui, vamos falar juntos? Vamos lá? 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800. Depois do número 7 vem o 8. Começa oi, ó. 800. E aí escreva 800. Corta, pinga o i, corta o t. Vamos lá? 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900.
Depois do 8 não é o 9? 9. 900. 900, tá? Você pode dar uma pausa no vídeo e fazer agora, tá? Leia, fala o nome dos números para você memorizar. Aqui na página 117, na atividade número 2, descubra uma regra para cada sequência e complete. Bom, para a gente descobrir a regra, vamos começar lendo, né? Vamos ler a regra, a sequência A. 100, 200, 300. Opa, então aqui os números estão na ordem crescente de 100 em 100. 100, 200, 300. Depois do 300 vem o quê? Depois do número 3 vem o número 4. 400. 400, o que que vem agora? 500, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Depois do 5 vem o quê? 6. E o 6 a gente fala 600. Depois do 600 vem o quê? 700. E depois do 700 vem o quê? 800. E depois do 800, 900, tá? Então, o que que a gente descobriu? Que aqui estão os números de 100 em 100, na ordem crescente do menor para o maior. E aqui na letrinha B, como que eles estão? A gente começa com o 900, 800, 700. 9, 8, 7. Ah, quer dizer que aqui está ao contrário. Do maior, é a ordem decrescente, do maior para o menor. Quer dizer que aqui, ó, 700. O que que vem agora diminuindo, ó? 700. Menor que 700 qual que é? 600. Qual que é o menor que o 600? É o 500. Qual é menor que 500? O 400. Qual é o menor que 400? 300. Menor que 300 é 200. E menor que 200 é 100. Certo? Isso aí. Bom, a número 3, o que que diz aqui na número 3? Ligue os quadros que correspondem ao mesmo número. Quer dizer que nós vamos ver quanto que dá 100 mais 100 e vamos ligar aqui, tá? Como que a gente pode contar de cabeça? 100, 200, tá? Duas centenas, ó. Duas centenas, ó. Aqui tem uma centena, aqui tem outra centena. 100, 200. Aonde que tá 200 aqui? Qual desses que é 200? Ah, então você vai ligar lá. 200. E aqui tem uma centena, duas, três. 100, 200, 300. Três centenas, 300. E aqui quantas centenas tem? Uma, duas, três, quatro. 4 centenas, 400. Vai ficar aquele ali sem ligar. Número 4. Você está bem atento? Está observando? É importante nesse momento você ficar bem atento, se ligar na tarefa realmente para você aprender os números. Depois que você aprender, tranquilo, tá? Número 4. Observe o quadro e responda. O quadro está aqui. Vamos ver aqui, vamos observar e ver aqui. Vamos ver quantas centenas tem aqui. 1, 2, 3, 4 centenas. Ok. Letra A. Que número está representado aqui? Se tem 4 centenas, que número é? Vamos ver? 100, 200, 300, 400. Que número está representado? 400. B. Que número ficará representado se for colocado mais uma placa? Até vou colocar aqui para colocar mais uma placa aqui do lado, tá? Que número ficará representado? Depois do 400 ou depois do 4 não vem o número 5? Como que lê depois do 400? 500. Que número ficará representado se for colocado mais uma placa? 500. Que número ficará representado se for retirada uma placa?
nós temos 4. Se nós retirarmos uma, vai ficar 3. 3 centenas, ó. 100, 200, 300. Que alteração pode ser feita para que fique representado no quadro o número 600? Que alteração? 600, aqui tem 100, 200, 300, 400. Se colocar mais uma, dá 500. Depois do 5 vem o 6, 600. Que alteração pode ser feita para que fique representado no quadro o número 600? Então, uma das possibilidades é acrescentar 2 centenas, tá? Bom, aqui na página 118, para finalizar nosso trabalho de hoje, nós vamos trabalhar com gráfico, trabalhando com gráficos, tá? E diz assim: a escola de Luísa vai ser enfeitada para a festa junina. O gráfico a seguir mostra a quantidade de bandeirinhas que cada turma do segundo ano doou. Neste gráfico, cada montinho corresponde a 100 bandeirinhas. Então, vamos ver aqui, ó. A turma 201 doou, olha quantos montinhos. Lembra que cada montinho tem 100 bandeirinhas? Então, aqui, ó, 100, 100, 100, 100 e 100. Então, aqui a turma 201 doou 100, 200, 300, 400, 500 bandeirinhas. A turma 202 doou 100, 200, 300 bandeirinhas. A turma 203 doou 100, 200, 300, 400 bandeirinhas. E a turma 204 doou 100, 200, 300, 400, tá? Bom, agora nós vamos então para as perguntinhas que tem aqui nesse gráfico a respeito desse gráfico das bandeirinhas. Observe o gráfico e responda: qual turma doou menos bandeirinhas? Qual foi a turma? Fácil de ver pelo gráfico também, né? Aqui vai até aqui, ó. Ó, aqui só tem 3 montinhos. Então, qual foi a turma? Foi a turma 202. Qual turma doou menos? Turma 202. B. Quantas bandeirinhas essa turma doou? Quantas bandeirinhas a turma 202 doou? Doou 300 bandeirinhas. Letrinha C. Qual turma doou mais bandeirinhas? Vamos lá para o gráfico. Qual turma doou mais? A turma que doou 500, que é a turma 201. Qual turma doou mais? 201. Quantas bandeirinhas essa turma doou? Essa turma doou 500 bandeirinhas. Agora, a letrinha E. Quais são as turmas que doaram a mesma quantidade de bandeirinhas? Aqui, ó, 400, 400. Turma 203 e 204, ó. 203 e 204. Quantas bandeirinhas cada uma dessas turmas doou? Cada turma doou 400 bandeirinhas. Vocês viram que nessa atividade, na aula de hoje, nós escrevemos só números maiores do que 100. Nós escrevemos também as centenas exatas, ó, centenas exatas, ou seja, termina com 00, tá? Centenas exatas terminam com 00. Para fixar um pouco mais o trabalho com centenas exatas, a professora colocou uma atividade lá na apostila também, tá? Então, aqui, ó, escreva as centenas seguindo o modelo. O modelo é esse daqui, tá? Aqui tem uma centena e é na primeira linha. Quantas centenas? Uma centena. Quantas dezenas tem? Numa centena, você poderia contar quantas dezenas. Cada linha dessa é uma dezena, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Numa centena tem 10 dezenas. Quantas unidades tem aqui? 100. Centena é 100. 100 unidades. E aqui escreveu, então, 100.
E aí, vou fazer só mais um e você vai fazer os demais, tá? Quantas centenas tem aqui? 1, 2. Então, vai escrever lá, 2 centenas. Tá? Não é centena, é 2 centenas, plural. Quantas dezenas? Bom, se em uma centena tem 10, aqui tem 10, 20. 20 o quê? Dezenas. 20 dezenas. E quantas unidades? Se numa tem 100, 100, 200. 200 unidades. Como ler esse número? 200. Ou seja, 2 centenas é 200, tá? Vai fazer os outros. Se você tem dúvida, pesquisa lá no livro que a gente escreveu as centenas exatas lá no livro também, tá bom? Bom trabalho para vocês. Tchau, tchau.